Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática, e hoje nós vamos continuar com a nossa preparação da avaliação do CIMAV, correto? Nós ainda estamos nas aulas do segundo eixo, nós estamos no eixo de grandezas e medidas. E hoje nós vamos falar do descritor 29. O descritor 29 traz para a gente o seguinte, ó, utilizar o cálculo da medida da área de figuras bidimensionais na resolução de problemas. Ou seja, nós vamos aprender hoje a calcular a área de figuras planas. Figuras bidimensionais são as figuras planas, correto? Antes de mostrar algumas questões, algumas aplicações de cálculo de área, é muito importante que você saiba como calcular algumas áreas das figuras principais. Primeiro eu vou mostrar para vocês. Tente memorizar isso aí. Pegue papel e caneta e anota, tudo bem? Primeira figura que eu vou mostrar, um retângulo. Como que calcula a área de um retângulo? Nas nossas aulas anteriores eu expliquei como se calcula o perímetro. E para calcular a área, a fórmula é um pouquinho diferente. Na verdade, para fazer o cálculo de área, nós vamos só multiplicar, vai ser através de uma multiplicação da base pela altura. Então, para calcular a área de um retângulo, só multiplicar base vezes altura. Pessoal, e para calcular a área de um quadrado? O que a gente sabe do quadrado? O quadrado tem todos os lados iguais. Ou seja, nós vamos multiplicar um lado pelo outro. Correto? Então, na verdade, o cálculo de uma área de um quadrado nada mais é do que a medida de um lado ao quadrado. Agora, para medir a área de um losango, a gente vai mudar um pouquinho essa fórmula. Então, o que eu preciso saber para calcular a área de um losango? Eu preciso saber as medidas das suas diagonais. Dentro de um losango, eu consigo traçar duas diagonais. Então, eu vou chamar uma de diagonal maior e uma de diagonal menor. Então, eu tendo essas medidas, eu multiplico diagonal maior por diagonal menor e divido tudo isso por 2. Vai memorizando isso aí. Mais uma figura que eu vou mostrar para vocês é o triângulo. Bem tranquilo, para calcular a área de um triângulo, você vai simplesmente multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Assim, a gente vai achar a área total desse triângulo. Uma figura que é muito importante, que eu preciso mostrar para vocês, é o cálculo da circunferência, a área de uma circunferência, pessoal. Então, é só multiplicar π vezes a medida do raio ao quadrado. Lembrando que a maioria das vezes o π é utilizado 3,14. Pode ser que apareça a questão com π, simplesmente em forma de π. Então, você simplesmente multiplica o raio ao quadrado. Correto? Vamos para uma aplicação. Nessa primeira questão de hoje, eu trouxe uma questão bem simples para que vocês consigam pegar bem essa introdução de cálculo de área. Questão 1. Ao calcularmos a área de um campo de futebol com 45 metros de largura e 90 metros de comprimento, encontraremos a seguinte medida. Pessoal, preste bastante atenção. Qual o formato de um campo de futebol? É um formato retangular. Para calcular a área de um triângulo, não é só a gente calcular base vezes altura. Nesse caso, a base dessa ilustração está sendo o comprimento do meu campo de futebol. Então, está bem tranquilo. Você só precisa fazer a multiplicação desse comprimento pela largura, o que a gente também poderia chamar de altura, correto? Fazendo essa multiplicação da base vezes a altura, ou seja, o comprimento vezes a largura, também poderia ser. Nós teríamos o seguinte resultado: 90 vezes 45, 4.050. Nessa questão, então, a nossa área, a alternativa correta estaria na letra D. Ficou tranquilo? Vamos para mais um. A questão número 2 é o seguinte, preste bastante atenção. Uma piscina de raio igual a 3 metros possui a área igual a... E aí a gente tem nossas opções: 28,26, 9 metros quadrados, 15,3 metros quadrados, 22,5 metros quadrados. Pessoal, olha o detalhe dessa questão.
Observe, considere π igual a 3,14. Tem algumas questões que o autor pode colocar π igual a 3,1. Ele pode fazer isso? Pode. Mas aqui a gente tem o mais usual, o π igual a 3,14. Eu preciso lembrar como que faz. Essa piscina, pessoal, se está falando de raio, então eu já sei que é algo circular, correto? Então nós vamos medir a circunferência dessa piscina. Então é uma piscina redonda, né? Poderia dizer assim. Tranquilo. Pessoal, qual que é a fórmula que eu passei lá no início da nossa aula? A fórmula de calcular a área de uma figura circular é o quê? Π vezes o raio ao quadrado. Eu já sei que a medida do meu raio é 3, correto? E eu sei que o π dessa questão vale 3,14. Pessoal, multiplicação simples. Vem comigo. Π não é 3,14? Então a fórmula ficaria o seguinte: 3,14 vezes 3 ao quadrado, porque 3 é a medida do raio. Quanto que é 3 ao quadrado, pessoal? 9. Pronto, vamos achar facilmente a área. Pessoal, 3,14 vezes 9 vai ser igual a 28,26. Qual a alternativa correta? A alternativa A. Ficou claro? Vamos para mais um. Essa foi aplicada numa avaliação do CIMAV. Então vamos analisar. Josefa quer revestir o piso da cozinha de sua casa. A forma desse cômodo é bastante irregular. Veja seguir a planta da cozinha. Então a gente tem uma planta aí que é irregular, né? A gente vai fazer uma análise. E o que é que ele quer dessa questão? Ela precisa saber quanto mede a área total da cozinha para comprar o piso. Pessoal. Então, se eu olhar essa figura sem fazer nenhuma divisão, eu não vou compreender, não vou saber por onde seguir. Mas, automaticamente, eu conheço a área de algumas figuras, não conheço? Se eu fizer a divisão, eu consigo dividir nessa figura entre um retângulo, um quadrado e um triângulo. Pessoal, eu sei calcular a área de um retângulo, eu sei calcular a área de um quadrado, eu sei calcular a área de um triângulo. Vamos fazer esses cálculos separadamente e encontrar a resposta final. Nada difícil, vem comigo. Primeiro, nós vamos calcular a área do retângulo. Então, eu sei que a base do meu retângulo é igual a 2 metros. E eu sei que a altura é igual a 3 metros. Calculando base vezes altura, nós temos quanto, pessoal? Pessoal, 3 vezes 2 é quanto? 6. Guarda isso aí. Então, essa parte do cômodo eu já vou precisar de 6 metros quadrados, tá? Isso é muito importante. Quando a gente calcula a área ao quadrado. Tudo bem? Então, se nós estamos falando de metros quadrados. Pessoal, na minha segunda divisão eu consegui um quadrado. Como que calcula a área de um quadrado? Não é a medida dos lados ao quadrado? Cada lado desse quadrado tem 2 metros. 2 ao quadrado é igual a quanto, pessoal? 4. Então, por enquanto, eu já estou precisando de 10 metros quadrados de piso. Mas ainda tem o meu triângulo, não é assim? Como que calcula a medida de área de um triângulo? Nós vamos multiplicar a base vezes a altura e dividir tudo por 2. Então, qual a medida da base do meu triângulo? 1 metro. A altura do meu triângulo, pela altura do meu quadrado, eu sei que é 2. Então, 1 vezes 2 é 2. Dividido por 2 vai dar 1. Então, a área do meu triângulo é 1 metro quadrado. Se eu tenho 6 metros quadrados do meu retângulo, 4 metros quadrados do meu quadrado e 1 metro quadrado do meu triângulo, eu tenho, então, 11 metros quadrados. Ou seja, a resposta correta, alternativa D. Pessoal, teria inúmeras questões para me mostrar para vocês, mas o nosso tempo é curto, então eu quero que você pratique, tente memorizar todas as fórmulas que foram dadas nessa aula e continue me acompanhando nas próximas aulas. Espero vocês.